Notícias da Igreja Católica. Sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Hoje é dia da Natividade de Nossa Senhora, o nascimento da Mãe de Deus, e também dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da cidade de Curitiba. O Papa disse em encontro que a Bíblia seja cada vez mais patrimônio de todos. Reportagem de Raimundo de Lima, do Vatican News. Prossigam em sua missão de ajudar o povo de Deus a se alimentar da palavra para que a Bíblia seja cada vez mais patrimônio de todos. Livro do povo do Senhor que na escuta passa da dispersão e da divisão para a unidade. Foi a exortação de Francisco aos membros da Associação Bíblica Italiana e docentes da Sagrada Escritura, um grupo de cerca de 150 pessoas que participam em Roma da 47ª Semana Bíblica Nacional e foram recebidos na manhã desta quinta-feira, 7 de setembro, pelo Pontífice na Sala Clementina, no Vaticano. Partindo do tema escolhido para a iniciativa deste ano, aliança e alianças entre universalismo e particularismo, Francisco desenvolveu seu discurso dizendo, já de início, tratar-se de uma das maiores preocupações atuais da Igreja. As três alianças sobre as quais estão refletindo de fato envolvem intimamente as relações da Igreja com o mundo contemporâneo, observou o Papa. A aliança com Noé enfoca o relacionamento entre a humanidade e a criação. A aliança com Abraão enfoca as três grandes religiões monoteístas em sua matriz comum. A fé em Deus como condição de unidade e de fecundidade. A aliança do Sinai, por fim, diz respeito à dádiva da lei e à eleição de Israel como instrumento de salvação para todos os povos, sintetizou o Santo Padre. Francisco refletiu sobre a atualidade destes três temas e, à luz deles, sobre o valor do trabalho desenvolvido pela Associação Bíblica Italiana. Como dissemos, a aliança de Noé comporta uma clara referência ao relacionamento entre o homem e a criação. No relato do dilúvio, Deus devolve a esperança e a salvação à humanidade devastada pelo ódio e pela violência, por meio da justiça do patriarca. Essa justiça tem em si uma dimensão ecológica inalienável, na redescoberta e no respeito pelos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Portanto, prosseguiu o Pontífice, a aliança de Noé, que nunca falhou da parte de Deus, continua a nos estimular a um uso justo e sóbrio dos recursos do planeta. O segundo tema tem como ícone a aliança de Abraão, comum às três grandes religiões monoteístas. Essa também é uma imagem de grande atualidade. De fato, como ensina o Concílio Vaticano II, em uma época abalada pelos ecos da morte e da guerra, a fé comum em um único Deus nos convida e nos encoraja a viver como irmãos. É nela que, chamados a uma única e mesma vocação humana e divina, sem violência e sem engano, podemos e devemos trabalhar juntos para construir o mundo em verdadeira paz, exortou o Papa. Por fim, o terceiro tema é a dádiva da lei e a eleição do povo de Israel. Ele também é importante. De fato, na Bíblia, contra qualquer tentação de uma leitura exclusivista, o particularismo da eleição está sempre em função de um bem universal e nunca cai em formas de separação ou exclusão. Deus nunca escolhe alguém para excluir outros, mas sempre para incluir todos. Essa é uma advertência importante para os nossos tempos, nos quais correntes de separação cada vez maiores abrem valas e erguem cercas entre as pessoas e entre os povos, em detrimento da unidade do gênero humano e do próprio corpo de Cristo, de acordo com o plano de Deus, observou Francisco. Antes de concluir, o Papa quis ressaltar que este encontro evoca um valor ulterior, o de trabalhar juntos a serviço da palavra. De fato, se insere numa ampla obra de cooperação que a Associação Bíblica oferece de modo permanente à Igreja na Itália. Ademais, lembrou que a Associação Bíblica trabalha em colaboração com o Pontifício Instituto Bíblico, que para muitos dos inscritos na associação permanece sendo a alma mater, que os gerou para a pesquisa e o apostolado. E isso oferece um exemplo da sinergia que precisa ser promovida com urgência, em Roma e em outros lugares, entre os vários institutos de estudo, inclusive para não correr o risco de uma extinção irreparável. Notícias da Igreja Católica.
Atendimento odontológico gratuito para os pobres de Papa Francisco. Reportagem de Benedita Capelli, do Vatican News. Há satisfação nas palavras do esmoleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, pela assinatura de um acordo de assistência odontológica aos pobres. Na última quarta-feira, 6 de setembro, foi assinado um acordo com o professor Gianni Profita, reitor da Universidade Unicamilus, Ateneu Médico Internacional de Roma, e o Dr. Niccolò Vinciguerra, representante da clínica romana Madonna della Fiducia, Nossa Senhora da Confiança. O serviço, que terá início em setembro, une-se ao já prestado no Dispensário Santa Marta, no Vaticano. Para o cardeal, é um passo importante, pois conhece bem as necessidades de tantas pessoas frágeis que todos os dias, sob a colunata de São Pedro, podem encontrar assistência médica no ambulatório. Madre de Misericórdia. Nesta estrutura do Dicastério para o Serviço da Caridade, criado em 2015 por vontade do Papa Francisco, é oferecido tratamento gratuito graças ao compromisso de 60 médicos, enfermeiros e voluntários. De fato, todos os anos são prestados mais de 14 mil serviços de saúde, incluindo consultas cardiológicas, ortopédicas, exames de laboratório a cerca de 6 mil pessoas. Os médicos, explica o cardeal Krajewski, primeiro examinarão os pobres que necessitam de assistência odontológica e depois voltarão para levá-los à clínica Madonna della Fiducia, no bairro Apio Latino, onde poderão ser tratados. O serviço terá início no mês de setembro e une-se às diversas obras destinadas aos mais frágeis, como os chuveiros, a distribuição na parte da manhã de um sanduíche e fruta e o ambulatório, junto às iniciativas que serão renovadas em vista do próximo Dia Mundial dos Pobres, marcado para 19 de setembro. Na mensagem do Papa para o dia sobre o tema Não desvie o olhar dos pobres, Francisco exorta ao realismo evangélico para responder às necessidades concretas. O que eles certamente necessitam urgentemente, escreve o pontífice, é da nossa humanidade, do nosso coração aberto ao amor, e este serviço é mais uma vez uma boa resposta. Notícias da Igreja Católica. Milhares de pessoas defenderam os nascituros na Marcha pela Vida em Londres, na Inglaterra, no sábado 2 de setembro. A 9ª marcha anual percorreu a cidade de Westminster, em Londres, e terminou nas casas do Parlamento. As autoridades policiais estimaram que cerca de 7 mil pessoas participaram da marcha, segundo o comunicado de imprensa da March for Life UK. Notícias da Igreja Católica. Um possível milagre que teria ocorrido no México poderia levar à canonização do beato Álvaro del Portillo, o primeiro sucessor de São José Maria Escrivá de Balaguer, à frente da Opus Dei. A fase diocesana do estudo do possível milagre foi encerrada no dia 30 de agosto em León. A documentação, que será enviada à Santa Sé para estudo, traz o selo e a assinatura de Dom Alfonso Cortés Contreras, arcebispo de León. O possível milagre atribuído à intercessão do beato Álvaro del Portillo é a cura de um homem identificado apenas com as iniciais, JCBC, que ficou entre a vida e a morte por ter atropelado um cavalo com seu carro. Em 9 de agosto de 2015, JCBC dirigia seu carro na rodovia entre León, no estado de Guanajuato, a Lagos de Moreno, no estado de Jalisco. Ele dirigia em alta velocidade quando um cavalo saiu do muro de contenção por uma pequena abertura que deixaram no muro, exatamente no momento em que estávamos passando, conta JCBC no site da Opus Dei. Quando chegou ao hospital, o diagnóstico foi de colapso parietal direito, edema cerebral, traumatismo crânioencefálico grave, NSA Fisher IV e trauma torácico fechado. Após o acidente, foram organizadas campanhas de oração pela sua saúde através do WhatsApp, pedindo a intercessão do beato Álvaro del Portillo. JCBC conta, através do site da Opus Dei, que o médico que o tratou disse à sua mulher após a sua melhoria: "Senhora, o seu marido é um milagre. Acredite, o seu marido estava na linha entre a vida e a morte." Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco disse na quarta-feira que a guerra é uma coisa do diabo, reagindo ao que lhe disseram os bispos do Sínodo da Igreja Greco-Católica sobre a dolorosa situação na Ucrânia e o aumento do número de mortos, feridos e pessoas torturadas. Antes da audiência geral de quarta-feira, 6 de setembro, no escritório da Sala Paulo VI, o Papa Francisco recebeu sua beatitude Sviatoslav Shevchuk, arcebispo-mor de Kiev e chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana,
ucraniana e os bispos do sínodo dessa igreja. Francisco lamentou a falta de atenção à guerra na Ucrânia e às dificuldades enfrentadas pelos ucranianos. Ele reafirmou a sua oração pelo povo ucraniano, esclareceu seus comentários sobre a Rússia e pediu orações pela paz em outubro. Durante uma reunião de 2 horas, foram agradecidos pelo seu apoio à Ucrânia no meio da crise. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.